dar glória a Deus é errado, parece que bater palma é errado, né? E assim, as pessoas vão se acomodando, né? E vai vivendo, né? Interessante, o irmão estava falando aqui, que os irmãos lá balançando as mãos, né? Isso é porque Deus, ele é transcultural, tá? Então assim, lá eles adoram, dizendo, eu ouvi ele falando, né? Que ele foi para Israel, e quando ele chegou no Muro das Lamentações, ele chegou lá e seu guia era um judeu. E aí o judeu no Muro das Lamentações, ele chegou perto do muro e ele não falava nada, ele só mexia os braços. E ele olhava aquilo e ficou impressionado, esse pastor, né? Porque a gente está acostumado a ajoelhar e orar e falar com Deus, né? A gente não costuma balançar o braço, ou o pé, ou andar. A gente costuma ficar de joelho, isso é uma cultura nossa. E ele viu os judeus parados na frente do muro, só balançando o braço. E aí daqui a pouco ele viu o outro que não falava nada, só andava para frente e para trás toda hora, sem falar nada. E o seu guia era judeu, e ele perguntou ao guia, e falou assim: vem cá, me responde, por que eles estão orando daquele jeito? E ele falou assim, o judeu olhou para ele, o guia, e falou assim: eu posso te falar uma verdade? Você é brasileiro? Ele falou: sou, e eu quero saber a verdade, pode falar que eu quero ouvir a verdade. E ele falou assim: olha, vocês acham que sabem orar. Há 2 anos atrás, quando vocês começaram a orar, 4 a gente já orava. E ele olhou para ele e falou: ah, entendi. Ele falou: sabe por que ele está perto do muro sem falar nada, mas está balançando o braço? Ou sabe por que ele está perto do muro sem falar nada, mas está andando para frente e para trás? Porque quando ele está no muro balançando o braço, ele está dizendo assim: Senhor, o meu braço também te louvo. Quando ele anda para frente e para trás, ele está falando: Senhor, as minhas pernas também te adoram. Então, e ele diz: vocês pensam que sabem adorar, mas há 4 anos atrás a gente já adorava. E é isso que acontece muitas vezes. Essas culturas, você acha que eles estão ali por causa da vaidade? Estão ali porque estão dizendo: Senhor, o meu corpo também te adora. Aliás, tudo que tem fôlego, louvo o Senhor. É assim que a Bíblia diz, amém? Glória a Deus. Quero aqui pedir aos irmãos que abram sua Bíblia para a gente ler o livro de, por incrível que pareça, eu vou pregar sobre Davi, né? Vimos aí o vídeo, já estava a mensagem aqui preparada, graças a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 17. Quero agradecer ao pastor Marcos, né? Pelo convite. Deus abençoe aos obreiros que aqui estão. Essa é a minha 2ª vez com os irmãos aqui. Teve um tempo que eu vim aqui, mas tem uns 2 anos. Eu acho que ninguém lembra, né? Eu era mais velho, né? Eu sou o Marcelo, evangelista da igreja ali também, da nossa congregação de Jardim Carapina. Congrego com o pastor Ferreira. Aliás, trago a paz do meu pastor a vocês, aos irmãos aqui presentes, tá? Que Deus possa estar nos abençoando. Glória a Deus. Vamos ler, os irmãos, nessa noite o texto que está 1 Samuel 17, 17. Diz assim: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grão tostado e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. O versículo de número 20 diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Amém? Glória a Deus. Nessa noite pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Não vou orar, já foi orado. Vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Irmãos, eu sou um cristão que eu gosto muito de Bíblia, né? Então eu gosto muito de texto, né? Não gosto muito de conversa fiada, né? Muitas vezes o pregador prega e muitas das vezes a metade da mensagem dele é conversa. Acho que a gente sai de casa para ouvirmos a palavra do Senhor. Mas vamos entrar no texto. Eu não tinha reino, né? Só que logo após vem o reino monárquico, ou seja, Israel. Ele viu que todo mundo tinha um rei. Os filisteus tinham um rei, os heveus tinham um rei, todo mundo tinha um rei. Israel olhou e disse: eu também quero um rei. Eu quero alguém sentado no trono que dê ordem para que a gente obedeça. A Bíblia diz que que os judeus pediram isso a Samuel, que era na época o juiz e também sumo sacerdote. A Bíblia diz que quando os judeus pediram isso, Samuel não gostou, foi falar com Deus e Deus disse: pode fazer, pode escolher alguém para que seja rei sobre Israel. Na ocasião, o escolhido foi Saul para governar Israel. Saul foi escolhido pela sua altura, porque era alto, porque era forte, né? Porque era um homem saudável. Então foi ali ungido a rei de Israel. O primeiro rei que Israel teve, humanamente falando, foi Saul. Saul foi ungido rei de Israel. Só que assim que foi ungido rei, a Bíblia diz que ele teve uma missão. Deus mandou que Samuel falasse com Saul
Saul para que fosse à terra dos amalequitas e matasse todos. A Bíblia diz que Saul foi para a guerra, ele se preparou para a guerra, só que Deus já tinha dado a vitória a ele. Sabe por quê? Porque a gente se prepara para a guerra, mas quem dá a vitória é Deus. Então Saul já tinha se preparado para a guerra, mas Deus já tinha dito que ele ia ganhar a guerra. Então a guerra já estava vencida. Saul só foi lá porque Deus tinha mandado ele ir. Então a ordem era: mata todos, não quero ninguém vivo, era inimigo de Israel. A Bíblia diz que Saul sai para a guerra e quando chega na guerra mata os homens, mata as mulheres, mata as crianças. Só que a Bíblia diz que Saul não mata simplesmente os animais dos amalequitas, ele traz consigo os animais dos amalequitas e traz também Agague, rei dos amalequitas. Ele não mata Agague. Quando ele chega, Samuel olha para ele, e quando olha para ele, Samuel ouve um barulho de animais. E Samuel olha e diz: Saul, o que é isso aí? E ele disse: olha, Samuel, eu não matei os animais porque ele vai servir de mantimentos para os meus homens, para os exércitos. A Bíblia diz que quando ele fez isso, Saul, quando ele não mata os animais, ele começa a perder a visão de Deus. Por quê? Porque quando Saul não mata os animais e diz: os animais vão servir de carne para os meus guerreiros, para o meu exército, ele está perdendo a noção que o nosso Deus é o Deus que supre a nossa necessidade. Ele já começa a perder a sua visão aí. Aí a Bíblia diz que Samuel olha e vê Agague, rei dos amalequitas. Quando Samuel vê, ele mesmo pega a espada e mata o rei dos amalequitas e diz: olha, você desobedeceu a Deus. E mais interessante que alguns estudiosos vão dizer que Saul, depois de vencer a guerra, ele levanta um monumento em sua homenagem lá na terra dos amalequitas. Ou seja, a vaidade começou a entrar no coração de Saul, a vaidade começou a entrar em seu coração, a soberba começou a entrar em seu coração. E a Bíblia diz que ele agora se olha e diz: tudo bem, Samuel, eu errei, mas eu quero que me perdoe. E ele não se arrepende no profundo, talvez tenha um remorso de na hora não cumprir o que Deus mandou. Só que a Bíblia diz que novamente a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus começam a cercar Saul novamente, e a Bíblia diz que ele agora fica desesperado. Sabe por quê? Porque para ele ir para a guerra, primeiro Samuel tinha que chegar, fazer o sacrifício, porque Saul, ele foi simplesmente rei e foi, vamos dizer que foi profeta, porque foi quando foi ungido, ele profetizou. Então ele foi rei, mas não era sacerdote. O Samuel era sumo sacerdote e profeta, mas também não era rei. Na Bíblia só tem um homem que foi rei, sacerdote e profeta. Esse foi Jesus de Nazaré, o único que foi rei, sacerdote e profeta. Ninguém teve isso. Samuel foi sacerdote e também foi juiz, e foi também ali juiz e sacerdote de Israel. E Saul foi rei, profetizou, poderíamos dizer que foi profeta, mas não era sacerdote. Então não podia matar ou fazer qualquer sacrifício. Então ele tinha que esperar que Samuel aparecesse, fizesse o sacrifício e dissesse: vai, que Deus é contigo. Só que a Bíblia diz que Samuel começou a demorar de chegar, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Os filisteus começaram a cercar Saul, ele ficou com medo, e aí ele disse: rapaz, Samuel está demorando demais, faz o seguinte, pega o animal que eu mesmo vou matar e vou fazer o sacrifício. Não podia fazer porque não era sacerdote. Quando ele pega o animal, que ele sacrifica o animal, quem é que chega? Aí Samuel chega, olha para ele e diz: o que é que tu está fazendo? E ele diz: Samuel, tu demorou demais, o filisteu está chegando aí. Perde outra visão, é Deus quem protege a minha e a sua vida. Ele começou a perder essa visão. E a Bíblia diz que ele olhou e disse: Samuel, você demorou demais. Ele disse: eu demorei demais não, eu vim na hora certa, tu tinha que esperar. E a Bíblia diz que ele olhou, e aí Samuel olha para ele e diz: vira as costas e vai sair. Quando Samuel vai sair, a Bíblia diz que Saul cai de joelhos, pega nas suas vestes e rasga a sua veste sacerdotal. Quando ele rasga as vestes, Deus, Samuel olha para ele e diz: olha, assim como você rasgou as minhas vestes, hoje Deus rasga o seu reinado. A Bíblia diz que Saul ficou desesperado. Só que a Bíblia diz que Deus resolveu prover outro rei. Porque eu digo um negócio para você: Deus não depende da gente, Ele conta conosco. É diferente. As pessoas acham que Deus depende dele. Deus não depende. Um dia Saulo estava perseguindo a igreja, ninguém pregou para ele. Jesus apareceu para ele, derruba ele do cavalo, leva fora, vai libertar e vai botar ele para fazer, porque a obra é de Deus. Então a Bíblia diz que Saul se corrompe e Deus já vai prover um rei. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fica com medo de ir, porque com medo de Saul matar ele. Saul já estava desesperado. E a Bíblia diz que Samuel vai até a casa de Jessé. E quando ele chega lá, Jessé tem 8 filhos. E um deles é Davi, o mais novo, o caçula, o menor.
A Bíblia diz que Davi está lá no pasto, tomando conta das ovelhas. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai topar de frente a Abinadab. E ele olha e diz: aqui está o rei de Israel. Só que a Bíblia diz que Deus falou: não, Samuel, não é isso. Eu não atento para o que o homem vê. Eu vejo além do que o homem vê. Eu vejo o coração do homem. A Bíblia diz que Samuel olhou e disse: então não é esse, passa esse. Então vem Abinadab, vem Abiú, vem Samar. E ele vai passando e não é nenhum deles. Samuel olha e diz: vem cá, já acabou os jovens. E Jessé diz: não, tem um, Davi, está lá no pasto, é o menor. E Samuel diz: olha, vai buscá-lo. Ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Vai buscá-lo. Davi estava lá no pasto, tomando conta das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que quando ele estava lá tomando conta das ovelhas do seu pai, veio um leão para pegar uma ovelha. E a Bíblia diz que Davi olhou para o leão e disse: rapaz, olha para cá, não vem não, porque aqui tem pastor. Não vem não, porque aqui tem pastor. Não pega a ovelha, porque aqui tem pastor. A Bíblia diz que Davi, o leão não se atreveu, foi para cima. Davi mata o leão, toma a ovelha da sua boca e traz de volta a ovelha do seu pai. A Bíblia diz que daqui a pouco veio o urso, e o urso, que não sabia da história do leão, veio tentar pegar a ovelha. Davi disse: olha, já tem um óbito aí, não vem não, porque aqui tem pastor. Se tentar pegar a ovelha, vai morrer, porque aqui tem pastor. Tá faltando pastor assim, não tá? Que vai atrás da ovelha quando ela é arrebatada, vai atrás da ovelha. Tá faltando pessoas assim, que vai atrás daquele que desviou, que não só aponta aquele que caiu, mas dá a mão dizendo: vem cá, eu vou te ajudar, vem cá, eu estou do seu lado, vamos orar, Deus vai trazer você de volta. Está faltando gente assim. Está faltando gente assim, que vai atrás. Mas Deus vai levantar, eu creio nisso, porque a obra é dele e a obra não pode parar. A Bíblia diz que Davi agora está lá trabalhando. Aí alguém chega, dá a notícia, diz: olha, mandaram chamar você. E quando ele chega lá, estão os seus irmãos, e no meio dos seus irmãos, quando ele entra, ele não tem aparência de rei, o seu corpo físico não é de rei, mas o seu coração é de pastor. Aí eu imagino Deus lá no pasto, olhando para Davi, ele encarando o leão, encarando o urso, matando por causa da ovelha. E Deus olhou e disse: imagina se eu der um povo para esse rapaz tomar conta. Se ele enfrenta leão e urso por causa de animais, imagina se eu der um povo para ele tomar conta. Imagina se eu entregar almas para ele tomar conta. E a Bíblia diz que Davi vem, e quando ele chega, a Bíblia diz que ele se ajoelha, e é ungido rei de Israel com 12 anos de idade. Que ali foi ungido, mas não era o tempo ainda de assumir o trono. Então ele foi ungido rei, mas continuou sendo pastor, continuou pastoreando as ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que ele agora está lá tomando conta das ovelhas do seu pai. Israel está em guerra com os filisteus, e 3 irmãos deles, os mais velhos, estão na guerra junto com Saul. Aí eu te pergunto, se a Bíblia diz que o pai de Davi vai chamar ele para levar comida para os irmãos da guerra, eu te pergunto, se ele tinha 8 irmãos, Davi estava no pasto, tinha 3 na guerra, 4, então tinha 8 dentro de casa, fazendo o quê? Mas ele manda buscar Davi. Ele diz: Davi, vem cá. E ele, quando ele chega, o pai dele dá alguns alimentos, queijos, né? E diz: leva para os seus irmãos da guerra. Ele já era pastor, passou a levar entregador de quentinhas, entregar comida para os irmãos na guerra. Eu aprendi, pastor, que Deus não chama desocupados. Você já prestou atenção? Vou te dar um exemplo. Ele começa a levar comida para os seus irmãos da guerra. Quando ele foi levar comida para os seus irmãos da guerra, a Bíblia diz que quando ele foi ungido rei de Israel, Deus enviou um demônio para que atormentasse Saul. Saul não conseguia dormir, e a Bíblia diz que Saul falou assim: rapaz, e alguém disse: Saul, eu vou trazer alguém para tocar para o senhor. E quando ele tocar, né, quem sabe o senhor não consegue dormir. Tem alguém, e alguém fala: rapaz, tem um. A quem? Davi, filho do Jessé, já tinha sido ungido, já está lá, toca bem, rapaz, chama ele. A Bíblia diz que Davi virou tocador do rei. Ele já era pastor de ovelha, já levava comida para os irmãos da guerra, virou tocador do rei. Começou a tocar para Saul, e quando ele tocava, o demônio saía de Saul e ele dormia. E depois disso, ele passou a lavar a ferramenta de Saul, começou a lavar as ferramentas de guerra de Saul. Mais um trabalho. É assim que Deus faz. Deus não chama desocupado, Deus chama quem está a fim de fazer, quem tem força e graça para fazer. Deus não chama preguiçoso ou desocupado. Já prestou atenção?
Eu já cheguei em época na minha vida, eu estava falando do meu pastor quando a gente estava vindo no carro. Eu já cheguei em época na minha vida em que eu era tesoureiro, dirigia igrejas, eu era presidente dos jovens, professor de escola bíblica dominical, superintendente da escola bíblica dominical. E eu falava, meu Deus, com esse tanto de gente aqui de cima, aqui dentro para fazer, ninguém faz nada. E eu olhava e Deus dizia, filho, eu só chamo quem tem vontade de fazer, eu não chamo desocupado. Então você foi chamado para fazer a obra, para pregar, para cantar, para adorar, para servir. Então levanta da cadeira e diz, Senhor, eis-me aqui, envia a mim é tempo de levantar. Esse negócio de ficar sentado, dizer, não, eu fui chamado para ficar sentado. Não, tu foi chamado para fazer. Só que para fazer tem que dizer, Senhor, eu estou aqui, estou à disposição. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. A Bíblia diz que Davi agora vai tocar para o rei. Só que a Bíblia também vai dizer que Saul está na guerra. E quando ele está na guerra, e olha o que é interessante, porque a linhagem de Davi não é. Então a Bíblia diz que quando Davi foi tocar para Saul, eu achei interessante, eu fui estudar e eu disse assim, por que Deus colocou Davi do lado de Saul? Se soubesse disso, Saul iria matar ele, que ele foi ungido. Eu disse, por que Deus colocou Davi do lado de Saul? Sabe por quê? Porque Davi não vinha de uma linhagem real. Então Davi, ele estava do lado do rei, ele precisava ver como o rei falava, como o rei andava, como o rei se comportava. Então aquilo foi ali, vamos dizer assim, um estagiário. Ele aprendeu, Deus colocou do lado para que ele aprendesse tudo que o rei fazia. E a Bíblia diz que ele ficou do lado de Saul. Só que a palavra de Deus vai dizer que um dia os filisteus cercam Israel novamente. E agora Saul vai para a guerra com os judeus, com o seu exército. Só que lá do outro lado tinha um homem chamado Golias. A Bíblia diz que Golias, ele afrontou Israel. Ele começou a afrontar Israel e ficou um exército do lado e outro do outro. E da onde o exército filisteu estava para onde o exército de Israel estava, era aproximadamente 2 quilômetros de distância. Só que Golias, ele gritava e eles ouviam a voz dele lá onde o exército estava acampado. E ele dizia assim, não tem homem aí não? E ele disse, vamos evitar derramamento de sangue, manda um homem de vocês e contra mim, se eu perder, a gente seremos escravos de vocês, mas se esse homem perder, vocês serão escravos nossos. Vamos fazer assim? Só que não tinha ninguém em Israel para enfrentar ele. Por quê, Marcelo? Já vi pregadores dizer que Golias tinha 3 metros de altura, mas vamos entender o tamanho de Golias e por que os exércitos de Israel tinham medo de enfrentá-lo. Aí no livro de 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 4, diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteus, tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Olha o tamanho de Golias, 2 metros e 90 centímetros de altura. Alguns estudiosos vão dizer que ele pesava aproximadamente 400 quilos, mas não era gordo, ele era alto e forte. E a Bíblia diz que ele vai dizer, a Bíblia diz que ele tinha a sua lança, a ponta dela pesava 7 quilos. É por isso que o exército de Israel estava com medo de enfrentar. Quem ia enfrentar um homem desse tamanho, pastor? Só que a Bíblia diz que o pai de Davi mandou que ele levasse comida para os irmãos. Quando ele chegou perto do exército, quando ele foi se aproximando do exército, ele ouviu Golias gritar logo cedo, não tem homem aí não? E ele vai dizer assim, como é que é? E Golias disse, não tem um homem aí não para me enfrentar? Não tem homem em Israel? E aí Davi chegou perto do exército. Quem é que está lá no exército? 3 irmãos dele, os mais velhos. E Davi chega e fala assim, quem é esse rapaz aí? E aí os seus irmãos vão dizer, rapaz, fica quieto. O que você veio fazer aqui? Quem é que está cuidando das ovelhas do meu pai? Volta para lá, tu é pastor, tu não devia nem estar aqui. Só que Davi olha e não dá conversa para eles, e vai conversar com outro rapaz. E a conversa de Davi, presta atenção aqui, é interessante. Um dia eu dei um estudo bíblico na nossa igreja lá, e eu disse, o estudo bíblico foi oportunidade em meio às adversidades. Nas adversidades é Deus criando oportunidades para te abençoar. Só que você não consegue ver, você só
resolver a dificuldade. Você quer ver? O exército de Israel estava com medo de Golias. O próprio Saul estava com medo de Golias. Só que quando Davi, ele chega, que ele vai conversar com o homem do exército, ele vira e diz assim: deixa eu te perguntar uma coisa aqui, o que vai ganhar quem matar ele? Você está vendo que a mesma pessoa, o mesmo ser humano, mas de maneira diferente, a visão é diferente. Ele olha e diz: o exército estava com medo, viu uma adversidade. Davi chegou e disse assim: olha, o que vai ganhar quem matar ele? Aí alguém diz assim: olha, quem matar o Golias vai ficar livre de impostos e vai casar com a filha do rei, ou seja, vai virar príncipe. Davi olhou e disse: pronto, a oportunidade de não pagar imposto. Você está entendendo? A oportunidade em meio à adversidade, Deus te colocou na prova, foi para honrar você, não é para você morrer nela. Deus te colocou na prova para que você enxergue que Ele quer honrar você. A oportunidade veio em meio às adversidades. É na prova que Deus quer ver quem você é. A Bíblia diz que Davi agora olha e diz quem vai ganhar. E aí alguém diz: olha, vai ficar livre de imposto e vai casar com a filha do rei. Davi olhou e disse: agora que eu vou abraçar essa oportunidade. Ele chega até Saul e diz: Saul, eu estou querendo enfrentar esse gigante aí. Saul olha para ele e diz: rapaz, você é muito pequeno, Golias é grande, né? É guerreiro desde a sua mocidade. Você toca para mim, vou ficar sem meu músico, né? Como é que eu vou dormir de noite? E Davi olha e diz: não, rapaz, eu quero simplesmente ir. E eu tenho certeza, Saul, olha só, eu tenho uma história para te contar. Eu tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando vem um leão para tentar matá-la, eles pegam, arrebatam uma dela, eu vou atrás dele, mato o leão, toma a ovelha da sua boca e simplesmente salva a ovelha. Quando vem o urso, eu faço a mesma coisa. E assim como eu fiz com esses dois, farei com esse filisteu incircunciso. É assim que vai acontecer. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é vida com Deus. A minha geração está acostumada a ser bem vista. A minha geração do século 21 está preocupado com curtidas, com visualização, com fama, com dinheiro. Davi não estava, ele estava lá, ninguém via, ninguém conhecia a história dele. Ninguém viu quando ele matou o leão, mas Deus viu. Ninguém viu quando ele matou o urso, mas Deus viu. Ninguém viu quando ele fez aquilo, mas Deus viu. A minha geração está preocupada com que alguém vai ver ele pregar, alguém que vai ver ele cantar, alguém que vai ver ele evangelizar. Não precisa disso. Deus está vendo você fazendo, Deus está vendo você orando, Deus está vendo você jejuando, Deus está vendo você evangelizando, Deus está vendo você lendo a Bíblia. Não precisa ninguém ver na hora certa, Ele vai honrar a sua vida. Se você crê nisso, levanta a sua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor Jesus. Só que a minha geração está acostumada com um tapinha no ombro. A minha geração está acostumada com alguém que veja. A minha geração não está preocupada com almas, está preocupada em fazer agenda, em pregar e ser bem visto e dizer: olha, vem de novo. Já não ouvimos mais mensagens para salvar almas, ouvimos mensagens de autoajudas. Mas Davi estava lá para salvar almas. Davi estava ali, foi colocado sobre Israel para governar Israel. Só que a Bíblia diz que ele contou essa história para Saul. Saul olhou para ele e disse: tudo bem, vai lá. Não tem jeito, né? Vai lá. Pega a sua armadura, tira ela, coloca sobre Davi. Ele não consegue nem andar. Ele não deixa esse negócio, tira essa roupa de mim. E Davi vai lá e pega quantas pedras do rio? 5 pedras. Só 5 pedras e a sua funda. E aí eu te pergunto nessa noite: Davi usou quantas pedras para matar Golias? Por que ele pegou 5? Sabe por que ele pegou 5? Porque ele é humano. E ele pensou: se eu errar, eu pego a segunda. Se eu errar, eu pego a terceira. Eu tenho a possibilidade de errar. A Bíblia diz, no livro de Jó 42, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Até Deus, que não precisa, tem planos, e a gente não tem. Vem pro culto para lutar comigo. Só que Golias olha para Davi e vai tentar afrontá-lo. E vai dizer: não é porque você é um menino, eu vou arrancar a sua cabeça
e vou dar a sua carne para as aves do céu e as bestas do campo. Está pensando que Davi ficou com medo? Davi olhou para ele e disse: rapaz, aqui tem um Deus que é poderoso, que é um Deus de batalha. Davi olhou para ele e falou: olha, é o seguinte, Golias, hoje eu vou arrancar a sua cabeça e vou dar a sua carne para as aves do céu comer. A Bíblia diz que Davi afrontou ele. Eu imagino Golias rindo e olhando para ele, dizendo: você? E talvez Davi está dizendo para ele: ele não sabe o tamanho do Deus que eu sirvo, ele não sabe o Deus do exército está comigo, o Deus de Israel está comigo, e essa guerra já está vencida. Essa guerra que você está passando, olha só Deus falando contigo: não vai morrer, calma. Calma, você não vai morrer nela. Deus está dizendo assim: o tamanho do teu Deus, calma. Deus está dizendo: não abandona, pois eu não te deixei. Tem do barco, porque o gigante está grande. E essa guerra não é sua. Ficarai-vos e sabei-vos que eu sou Deus. E amando e a ceia mandarabashui me andará. E a minha duia bashui amando e a sara manaragas. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. O gigante vai vir para afrontar, mas fique tranquilo, o seu Deus é maior do que ele. A dificuldade está grande, eu sei. O desespero muitas das vezes faz a gente perder a visão. E essa é a estratégia do diabo, te deixar desesperado para não enxergar que Deus é contigo. A Bíblia diz, e Deus é especialista em fazer isso, Ele deixa você lutar até o final. E quando você diz: Senhor, eu não tenho mais força, Ele diz: agora é a minha vez. Porque no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: que para Deus nada é impossível. Então, se para Deus nada é impossível, Ele é Deus do impossível. Possível quem faz é eu e você. Então, se você não tem força de orar, chora. Se não tem força de chorar, deita. Se não tem força de andar, se arrasta. Porque na hora que você não puder mais andar, fique tranquilo, Ele vai te pegar no colo e vai carregar você no colo. Os discípulos estavam no barco com Jesus. Jesus estava na polpa dormindo, certo? A Bíblia diz que Ele estava dormindo na polpa do barco. A Bíblia diz que Ele estava dormindo. A Bíblia diz isso. Aí eu pergunto para você: Jesus estava dormindo? Aí você me diz: quem acha que Jesus... Quem acha que Jesus estava dormindo aqui, levanta a mão. Quem acha que Jesus não estava dormindo, levanta a mão. Talvez você pense: Marcelo, agora você deixou eu confundido. Não, porque a Bíblia diz que Ele era 100% Deus, 100%. Talvez Jesus homem, como a Bíblia diz, estava até dormindo, mas Jesus Deus estava acordado. E os discípulos vão fazer de tudo, vão fazer a sua parte, porque eram pescadores, estavam acostumados a passar por isso. E eles começam a fazer a sua parte: tira o negócio, tira a água do barco, rema, faz de tudo. Jesus está dormindo. Jesus homem está dormindo, mas Jesus Deus está acordado, olhando eles fazer a parte deles. Só que a Bíblia diz que quando ele não consegue fazer mais nada, aí ele diz, chega até Jesus e diz: Senhor, não te importa que morramos? Aí Jesus fala: agora está na hora de eu entrar. Porque já fizeram a sua parte, né? Não deu certo. O homem já disse que não tem mais jeito. O médico falou que já está desenganado, né? As pessoas falaram que não tem mais jeito. Aquele que está lá no hospital, entubado, Jesus está dizendo: agora é que eu vou entrar, porque eu sou Deus do impossível. Aí Jesus levanta, olha para os discípulos e diz: acalma-te. Chega na frente do barco, estende as mãos e diz: aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, vento. Deus está dizendo para você: calma, esse vento não vai matar você, é só uma tempestade, ela vai passar. E o importante não é para onde, no vento que você está, é se Deus está contigo. O importante não é onde você está, é se Deus está contigo. Já foi 9, já vou acabar porque tem uns avisos para dar ainda, e eu vou encerrar. A Bíblia diz que Davi, ele chegou para Golias, pega a sua pedra, a sua funda, e vai atirar em Golias. Só que antes disso, eu imagino o exército de Israel dizendo assim: olha aí, gente, se prepara para correr, viu? Porque a gente vai perder. Tá cheio de gente assim, ó. Davi foi para a guerra, ninguém quis ir, mas Davi falou: eu vou.
Mas eu imagino o exército, principalmente os irmãos de Davi, que já tinha reclamado com ele ter ido lá. E eu imagino, a Bíblia diz que ele foi para a guerra. Eu imagino o exército dizendo assim: ó, gente, se prepara para correr aí, porque a gente vai perder a guerra. Davi não vai matar Golias, não. Eu imagino o exército assim, ó, pronto para correr, dizendo: Davi vai perder e a gente corre, porque a gente não vai ser escravo. Porque normalmente é assim, o povo não acredita naquilo que Deus colocou na tua vida, no teu chamado, no teu ministério. Mas Deus está dizendo assim: olha, ninguém precisa acreditar. Foi eu que te chamei. Se eu chamei, eu sou fiel para cumprir. Você só precisa acreditar. É você que pode acreditar. Ninguém pode impedir a obra de Deus na sua vida. Eu vejo muitas das vezes as pessoas dizendo: Marcelo, fulano está se levantando contra mim, fulano está me levantando. Ninguém pode impedir a obra de Deus na sua vida. Só você. É só você. Você vai vencer, a vitória vai chegar, o exército filisteu vai cair, o gigante vai cair. Continua lutando. Mas a Bíblia diz que ele foi, pegou uma pedra, e eu imagino o exército assim, ó, pronto para correr. E quando Davi acerta a pedra na cabeça de Golias, com a ajuda de Deus, é claro, que Golias cai no chão. Eu imagino o exército assim, ó. Rapaz, não é que ele conseguiu. Rapaz, não é que ela conseguiu. Rapaz, eu não acreditava. Rapaz, eu não confiava. Rapaz, eu até falei que não ia muito longe. Mas é assim que Deus faz. Eu me recordo muito bem quando eu comecei a pregar. Eu me lembro como hoje, pastor. Comecei a pregar lá na Bahia, lá em Porto Seguro. A minha primeira pregação, eu vi o povo saindo. Comecei a perceber as pessoas saindo da minha pregação. Na outra pregação que eu fui, o pessoal saindo. Eu falei: meu Deus, comecei a pregar agora. E as pessoas saíam. E Deus dizia: calma, meu filho, vai em frente, a vitória é sua. Tempos passaram. E hoje, pastor, eu vi aqueles que viravam as costas ligar para mim e dizer: Marcelo, tem como você vir pregar aqui? E eu digo: vou, só vou poder ir semana que vem, porque estou agendado, porque já tem agenda para esse dia. E eu vi: Deus é Deus que honra, pastor. As pessoas podem virar as costas, mas é Deus que honra a minha e a sua vida. Acredita no que Deus falou para você. Acredita na promessa de Deus. Deus falou que Davi ia ser rei. No tempo certo vai chegar, a promessa vai cumprir. Deus é Deus de promessa. Se você acredita nisso, levanta a sua mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Só que a Bíblia diz que ele mata o filisteu, ele ganha a guerra. Só que Saul descobre que ele foi ungido, começa a perseguir ele para matar. Começa a perseguir Davi para matar ele, porque Saul não queria que o reinado não saísse da sua linhagem. Primeiro Saul, depois Jonatas, depois Mefibosete, que era neto de Saul. Ele queria que seu nome ficasse, pois se saísse da sua linhagem, o seu nome seria esquecido. Por isso que ele começa a querer matar Davi, para que Jonatas reinasse no seu lugar. Depois de Jonatas, Mefibosete. Só que a Bíblia diz que ele começa a perseguir Davi para matá-lo. Mas Deus que prometeu é o Deus que cuida de Davi, é o Deus que protege Davi, é o Deus que cuida dele. E a Bíblia diz que Deus entregou 2 vezes Saul na mão de Davi. A opção é sua. Então eu vou dizer um negócio para você: está passando dificuldade hoje. No dia que Deus te honrar, não humilhe aquele que está lá embaixo. Não reclame, pois ele foi uma armadura de Deus, ele foi uma ferramenta de Deus para levar você até a vitória. Então não reclame e não se apegue às coisas pequenas. Quando Deus entregou Saul na mão de Davi, ele não matou, porque ele disse: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Não toco no ungido de Deus. O que é interessante é que lá na frente a Bíblia diz que um rapaz chega até Davi e diz assim: Davi, eu matei Saul. Só que é mentira dele, está querendo criar nome em cima das custas dos outros. A Bíblia diz que Saul morre na guerra. Saul perde a guerra para os filisteus, Jonatas morre na guerra, e a Bíblia diz que Mefibosete fica aleijado. Só que quando o exército filisteu vem atrás de Saul, a Bíblia diz que Saul vira para o seu escudeiro e fala: olha, eu não quero cair nas mãos dos filisteus, faz o seguinte, me mata. O escudeiro recusa matar ele, e a Bíblia diz que ele pega a sua própria espada e se lança sobre ela. A Bíblia diz que Saul cometeu um suicídio. Desobediência a Deus pode levar à morte. Então não desobedece a Deus. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus te chamou, venha. Se Deus mandou tu pregar, pregue. Se Deus mandou tu evangelizar, evangelize. Se Deus mandou tu ganhar alma, ganhe. Se Deus mandou tu adorar, adore. Se Deus te mandou, vai, faça.
Só que a Bíblia diz que Saul morre. E aí vem um e mata eles. Olha, com sua própria boca confessou que matou um ungido de Deus. Porque ele pensou o seguinte: Saul está querendo matar Davi. Se eu falar que matei Saul, eu ganho um crédito com Davi. Está preocupado com amizade com homens. A gente está preocupado é com Deus. A gente tem que estar preocupado é com amizade com Deus. É com comunhão com Deus. É com buscar o Deus Todo-Poderoso. Só que a Bíblia diz, tempos depois. O que é interessante, eu já encerro, 9 horas. A Bíblia diz que Davi, anos depois, ele assume o trono. Então a promessa de Deus está de pé. Ele não esqueceu de você. Só que tem a hora e o momento certo. Então não se desespera, paciência. A promessa só se cumpre na hora de Deus, no tempo de Deus. Ele está fazendo planos para você. Não se desespera. Espera o momento e a vitória será certa. Não vou mais além. Já são 9 horas. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.